Amigos, companheiros do canal Espiritismo do século XXI, aqui também do Facebook, mais uma vez estaremos aqui conversando sobre as impressões dos espíritos quando acordam e quando despertam no mundo espiritual. Será que lá no mundo espiritual é tudo igual aqui? Não é? Essa pergunta às vezes vem. E André Luiz vem nos mostrar mais um detalhe nesse episódio número 27 que a gente está conversando agora. Não se esqueça, porém, de se inscrever no canal, isso é muito bom. É importante que você compartilhe, divulgue e espalhe a notícia de que nós estamos aqui conversando sobre a vida no plano espiritual. Dê o like, isso é bom, isso nos ajuda. Muito bem. O que é a vida numa colônia espiritual? É o que nós estamos conversando aqui. Estamos falando de nosso lar. No episódio anterior, André Luiz tinha entrado em contato com Tobias. Tobias é um amigo, na verdade ele foi indicado pelo ministro para levar André a um local para que ele pudesse se inteirar do tratamento dos espíritos recém-chegados ou que, saindo da terra, vieram para aquela região, para aquele lugar, para um atendimento, para um reerguimento. André estava acompanhando Tobias e André Luiz já vem dizendo o seguinte: nunca ele poderia imaginar o quadro que se desenhava na frente dos olhos dele. André Luiz diz que naquele lugar não era bem um hospital de sangue que ele estava acostumado, porque André era médico quando vivo aqui na Terra. Não era um hospital e muito menos não era também um instituto de tratamento normal da saúde orgânica que ele conhecia aqui na Terra. Era, segundo André, no lugar em que eles estavam caminhando, isso num departamento lá em nosso lar, era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si, e repletas de verdadeiros despojos humanos. Ora, meus caros, nosso lar é uma colônia que recebem espíritos desencarnados aqui da Terra e que está muito ligada com o umbral, que é uma região de sofrimento, de dores. Entretanto, em nosso lar também existem departamentos em que esses espíritos ainda tão sofredores são recebidos para tratamento. Então André foi claro, aquilo ali, aquelas pessoas acamadas naquelas câmaras eram verdadeiros despojos humanos. André diz que tinha um vozerio que pairava, no ar, alguns gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, alguns rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Ora, meus caros, quando nós desencarnamos, nós iremos para um determinado local de acordo com a nossa condição espiritual. E aqueles espíritos em que André está relatando, obviamente que eles estão ali porque eles têm uma sintonia com aquele lugar, eles merecem aquele lugar, não é? Então, André ainda fala assim, que foi tão angustiosas aquelas primeiras impressões, e ele logo procurou alguns recursos da prece para não fraquejar. O
sofrimento daquelas entidades, daqueles espíritos, era muito grande, né? Eram, como ele diz, faces monstruosas. A gente imagina. E ele estava caminhando com Tobias. Tobias estava mostrando para ele esse local. Eu só quero deixar um parêntese também, porque às vezes André Luiz vem explicando o que está acontecendo em determinado local, lá no plano espiritual, só que muitas vezes ele para um pouquinho, recua e diz assim, não tem palavras para explicar como está realmente ocorrendo aqui. O vocabulário é pobre para expressar muita coisa quando se envolve o sentimento. Tobias, o seu orientador, imperturbável, chamou uma velha servidora que estava ali, que logo veio atendê-lo, e ele disse para ela, olha, eu estou vendo aqui, hoje está com poucos auxiliares. O que aconteceu? Né? Interessante, né? Poucos auxiliares. Aí essa velhinha, que logo veio atender, né? Já foi esclarecendo. É bom que se diga, meus caros, que lá no plano espiritual as pessoas têm velhos, têm jovens. Ou seja, o perispírito é que dá forma. E essa forma que o perispírito adquire está relacionada com a última encarnação, especificamente, né? Então essa velhinha, que é uma cuidadora da equipe que presta os cuidados naquela região, naquelas câmaras, esclareceu. Tobias, o nosso coordenador, ele determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para serviços de hoje nas regiões do umbral. Ora, teve uma ordem de superior, segundo a velhinha, teve uma ordem de superior, recrutando alguns cooperadores daquelas câmaras para juntar a um grupo chamado Samaritanos. Esse grupo é um grupo de espíritos mais avançados lá no plano espiritual, especificamente em nosso lar, que fazem atuações, inclusive no planeta, frente a encarnados, chamados samaritanos. Então, naquela época que André Luiz está citando, estava ocorrendo no planeta Terra a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939 e terminou em 1945. Então, naquela época, tinha muita requisição dos espíritos para acudir os desesperados, não é? Então, logo Tobias entendeu. Ainda falou assim, a gente vai ter que multiplicar energias, não temos tempo a perder, né? E nisso continuou levando o André mais para frente um pouquinho. Logo ele ouviu alguém lá na cama, acamado, uma daquelas entidades sofredoras que André Luiz citou, logo disse, irmão Tobias, por caridade. Era um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de um louco, e dizendo, irmão Tobias, eu estou sufocando. Isto aqui é 1000 vezes do que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair daqui. Eu quero ar, quero muito ar. Olha que coisa. O espírito, no plano espiritual, sabe que desencarnou e está dizendo do sofrimento. Agora vem a pergunta, será que esse sofrimento é imerecido? Não é? Às vezes aqui na Terra, às vezes nós temos problemas no dia a dia e a gente diz, não, eu não mereço isso, eu sou bom. Não é por aí, né, meus caros? Deus é tão justo, a justiça divina é tão perfeita que Ele não vai deixar ninguém sofrer sem merecimento.
né? Aí então, a hora que esse senhor, esse ancião pedindo socorro para Tobias, sabia que Tobias era um dos coordenadores daquelas câmaras, né? Tobias, naquele momento, aproximou com atenção e perguntou para a senhora, aquela serva que estava olhando: por que Ribeiro, esse senhorzinho aqui, teria piorado tanto? Perguntou para ela. Aí ela falou assim: ô Tobias, Ribeiro, esse senhorzinho que chamou agora, ele experimentou uma crise de grandes proporções. E ela dizia assim: um assistente nosso aqui, o Gonçalves, esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Olha que detalhe. Quando nós desencarnamos, o espírito fica no plano espiritual, só que se aqueles que ficaram aqui começam a emitir muita energia através do pensamento, seja de saudade, de rancor, de amor excessivo, de detalhes inerentes à situação material que viveram, isso cria um problema grave para o espírito. Por quê? Porque não existem barreiras que impedem a emissão mental. Os pensamentos viajam em forma de ondas, e essas ondas mentais, elas atingem onde você emite, onde você pensa. E muitas vezes nós aqui na Terra, nós pioramos a situação do espírito lá no plano espiritual, como é o caso desse senhor, né? E a explicação dessa senhora ainda explicou: Tobias, esse senhor, esse Ribeiro, ele ainda se acha muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo material, na Terra. O pobre não tem resistido como seria de desejar. Ou seja, o espírito também não tem condição de se libertar. Ele também fica atrelado mentalmente às coisas e à parentela e os amigos que ficaram aqui na Terra, né? Nessa hora foi detectado, né, que essa ligação do corpo espiritual com aqueles encarnados, né? Aí Tobias acariciou a fronte do velho, do senhor acamado, né? E aquela senhora continuou falando: ó, Tobias, hoje muito cedo, Ribeiro se ausentou, sem consentimento nosso aqui, dos cuidadores, e começou a correr desabaladamente pelos corredores aqui da instituição. Gritava que estavam exigindo a presença dele no lar, não podia esquecer a esposa, os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Bom, olha o detalhe. Mesmo a pessoa, depois de desencarnada, ela fica atrelada ao lar. Ainda mais quando o filho, a esposa ou o marido, aqueles que ficam lamentando a ausência, reclamando a sorte, exigindo que a pessoa ficasse ali, lamentando a morte física do ente querido. E aí aquela senhora ainda disse assim: Tobias, Lourenço e Hermes esforçaram para fazer com que ele voltasse ao leito, mas foi impossível. Ele estava desorientado, estabanadamente, né, gritando, desorientado, né? E ela diz assim: então, Tobias, eu resolvi, eu deliberei aplicar alguns passes de
prostração. Olha que interessante. Essa velhinha era uma das, pelo que a gente está observando no livro Nosso Lar, ela era uma das responsáveis pelo departamento. Então, como ele não estava obedecendo e não estava conseguindo recolhê-lo para o leito, ela aplicou um passe de prostração. O que é isso? Subtraiu as forças e a motilidade e ele se desgovernou. É como se fosse um desmaio, né? Perdeu as forças e logo ele foi recolhido. Aí o próprio Tobias disse assim: você fez muito bem. Então, Tobias está falando para ela: eu vou pedir providências contra a atitude da família. Que atitude da família? Que ficou aqui na terra. A família que estava lamentando a vinda dele para o plano espiritual, a ausência dele, os filhos, a esposa. Então o Tobias falou que ia tomar providências para impedir a ação dessas famílias, diminuir. Ele ainda falou assim que era preciso que essa família receba uma maior bagagem de preocupações para que deixe esse senhor chamado Ribeiro em paz. Ora, meus caros, por isso que existe prece, né? Às vezes as pessoas me procuram a gente, né, no dia a dia, lamentando, e a gente tem essa arma fantástica chamada prece. Então, naquela hora do desespero, da agonia, aquela angústia, aquela sensação de sofrimento, leva o pensamento a Deus, né? Faça uma prece, né? Não precisa ser prece decorada, até porque prece decorada nunca é tão boa quando você faz uma prece verdadeiramente do seu interior, né? André diz que olhou, né, aquele doente ali, né, e viu aquela expressão de um dementado, né? Ele chamou Tobias como se fosse uma criança, né? Ele se comportou como uma criança, né? Esse demente, esse ribeiro, né? E aí o Tobias orientou, a hora que viu que André estava observando isso, e falou assim: André, o pobrezinho ribeiro, que nós estamos vendo agora, ele permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco se vê, pouco se ouve, e que as aflições estão incutidas no seu interior. Então, às vezes, a pessoa se desencarna e fica no plano espiritual meio que num pesadelo. E ouve somente aquilo que lhe bate no íntimo, no interior, e nem percebe o restante, né? Aí o Tobias ainda diz assim para ele: André, a pessoa, o ser humano, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. E Ribeiro deixou empolgar por numerosas ilusões. As pessoas ficam aqui na Terra, né, iludidas. Por isso que a religião ajuda. Por isso que o cristianismo, o evangelho, o espiritismo, extremamente cristão, vem explicar, vai fornecer conhecimento, né? André ainda diz assim: eu quis perguntar mais coisas, eu fiquei curioso para saber mais detalhes, mas André disse que logo percebeu que a curiosidade não leva a nada. Então ele calou, né? Aí Tobias dirigiu algumas palavras de carinho, algumas palavras generosas de otimismo, de esperança, porque muitas vezes é o que a gente pode fazer. E isso a gente ajuda muito, porque a pessoa vai se recompondo, né? Isso acontece conosco aqui no dia a dia. Um amigo, né, um doente, quando a gente visita um doente no hospital, um parente, né, e prometeu para ele, né: olha, Ribeiro, eu vou providenciar recursos para que você melhore, para que você tenha calma, né? E isso ficou claro durante essa visita. Ribeiro, então, muito trêmulo, aquele rosto meio que ceráceo, né, esboçou um sorriso triste e agradeceu chorando. Bom, esse exemplo mostra o quê? Que
que as pessoas, quando estão no plano espiritual, têm que se desvencilhar. E nós que ficamos aqui, nós também temos que nos desligar. E através da prece é tudo, não é? Isso vai, com certeza, auxiliar. André Luiz vai continuar, no episódio que vem a gente continua, ele vai continuar fazendo a visita tão necessitada e tão esperada por ele. Até a próxima.